vem, à meia-noite, nós vamos estar aqui orando, profetizando sobre o nosso ano de 2023. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Então se prepare. A nossa agenda dessa semana, sexta-feira nós temos culto de libertação, também teremos culto Dóquimos, e domingo nós teremos os nossos dois cultos, tá, irmãos? Às 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a agenda dessa semana. Acho que você até recebeu aí, se você tem aí a igreja, eu acho que você já recebeu. Amém? Josué capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Abaixa esse microfone aqui um pouquinho, está muito alto. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita. Nem para a direita e nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coloca a mão no seu coração e repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, a minha vida é totalmente do Senhor. Eu já sei porque está alto aqui, Patrick, está nesses dois retornos aqui, amém? Queridos, esse texto aqui, ele está falando sobre uma palavra que Deus estava dando a esse grande homem de Deus, Josué. A Bíblia nos mostra aqui, querido, o Senhor indo de encontro a Josué e levando a este homem uma palavra, no momento onde Josué estava, podemos dizer assim, pensativo de como que seria o seu futuro, de como que seria o futuro da sua nação, o futuro do seu povo, porque afinal, aquele grande líder, o modelo de líder para eles, estava morto. Moisés tinha morrido. E interessante que Josué, aqui nesse momento, ele estava ali à beira do Jordão, e ali de onde Josué estava, Josué conseguia avistar a terra prometida. Ou seja, os olhos de Josué, os olhos do povo que estava ali com Josué,
eles conseguiam ver, querido, a terra prometida, mas diante deles estava ali um grande desafio. Primeiro, o desafio de caminhar sem Moisés. E segundo, o desafio de como que eles iriam atravessar o Jordão. De como que eles conseguiriam chegar diante do outro lado e atravessar o Jordão, e assim, querido, continuar a caminhada deles e entrar na terra prometida. Então Josué estava ali no momento assim, querido, no momento pensativo, no momento onde ele conseguia ver a promessa, onde ele conseguia avistar a promessa de Deus, mas diante dele estava grandes desafios, diante dele estava o Jordão, e estudiosos dizem que os dias aqui, querido, de Josué, o Jordão estava, querido, transbordando. Ou seja, havia muitas águas, havia muitos desafios. Irmãos, trazendo para os nossos dias, quantas vezes, querido, na nossa vida, e quantas vezes nós passamos por situações aonde nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma promessa de Deus, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma promessa, nós, querido, temos esta palavra, mas estamos enfrentando situações, estamos enfrentando desafios, estamos diante de um Jordão, estamos diante, querido, de um mar, estamos diante de uma dificuldade que está, querido, sendo algo que está nos limitando, ou seja, algo limitante, querido, que nos impede, que está nos impedindo de chegar até a promessa que Deus nos deu. Quantos de nós aqui já passamos por isso, ou estamos passando por isso? Não é verdade? Quem já passou por isso aí, pisca os olhos, né? Eu creio que todos nós. Josué estava assim. E a Bíblia diz que o Senhor neste momento chega a este homem. A Bíblia diz que o Senhor chega a Josué e diz a ele: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, Josué, se disponha porque você vai fazer com que este povo entre na terra prometida. Se dispõe porque você e este povo vai entrar na promessa. Se disponha, Josué, para isso. Primeira coisa, querido, que eu aprendo aqui nesse texto, que para nós vivermos milagre, nós precisamos estar com o nosso coração disposto para isso. Para viver milagre, nós precisamos ter a disponibilidade, a disposição, para acreditar que o sobrenatural, querido, pode acontecer, e que para Deus nada é impossível. Amém? Para milagres acontecer, para você viver o milagre, você precisa disso, querido. Você precisa, querido, ter o seu coração nisto, acreditar que para Deus, acreditar que para o Senhor nada é impossível. Amém? Deus chega para esse homem e diz assim: Josué, levanta, se disponha, porque você vai entrar na terra prometida. Querido, Deus fala com ele, mas o Jordão ainda continuava lá. Sim ou não? Deus dá uma palavra a ele, mas o Jordão ainda estava diante dele. Deus, querido, vem até o Josué e libera a palavra, mas o Jordão ainda estava ali. Então era necessário o quê? Crer naquilo que Deus estava falando. Querido,
disposição para crer. Sabe o que acontece com muitos, querido, com muitas pessoas? É que muitas vezes, quando ela está enfrentando o Jordão, quando ela está enfrentando, querido, um desafio, quando ela está enfrentando ou um deserto, ou um vale, ela passando por alguma situação, ela permite, querido, que esse Jordão, ou esse deserto, ou esse vale, embace a sua visão, ofusque a sua visão. Quem, querido, estava dando uma palavra, ou melhor dizendo, quem já tinha dado uma palavra de que o povo entraria na terra prometida, era o próprio Deus. Amém? Então, querido, e este povo que estava ali, Josué e o povo que estava ali, eles já tinham experimentado vários milagres, inclusive, eles já tinham visto, querido, com os próprios olhos, o mar vermelho, o quê? Se abrir. Josué já tinha visto isso. Amém, querido? Então, querido, a palavra que eu quero deixar para você aqui é: não permita que os Jordões, não permita que os desafios, não permita que os desertos, que os vales, querido, que surgem na sua caminhada, querido, embace, ofusque a sua visão. A promessa que Deus te deu, a palavra que Deus te deu, querido, eu quero te dizer algo: Deus é fiel para completá-la. Amém, queridos? Deus é fiel para completá-la. Então não deixe, querido, não permita, querido, que essas dificuldades embace a sua visão. Não permite, querido, que essas dificuldades ofusque, querido, a sua visão. Amém? Deus estava ali, querido, levantando esse homem e dizendo: Josué, quem fez a promessa foi eu, então se disponha, levanta, porque você e esse povo vai passar o Jordão e vai chegar na terra prometida. Aleluia, querido. Amém? Deus é Deus que realiza sonhos, sim ou não? Ah, querido, nós estamos encerrando esse ano de 2022, a promessa que nós recebemos lá no final de 2021, que 2022 seria o ano de realização de sonhos. Amém? Aleluia. Hoje, querido, cedinho, umas 9 da manhã, cedinho não, né? Que essa hora, passarinho que não deve nada para ninguém, já bebeu água há muito tempo, né, irmão? Hoje, às 9 horas da manhã, eu recebi, querido, um testemunho, minha mãe me mandando um testemunho. Ela falando: Klebe, minha mãe, ela é crente no Senhor também, é da fonte da vida. Em vez em quando ela me dá uns puxão de orelha, ela fala assim para mim: você é bispo, mas você ainda é meu filho. Eu falo assim: ó, só tem que submeter, hein, a autoridade espiritual, que sou eu. Amém? E aí, hoje ela mandou, querido, um vídeo para mim. Ela e meu pai estavam trocando de automóvel. E no início da semana, meu pai tem uma empresa junto com meu irmão. E meu irmão ligou para meu pai e falou assim: pai, só vai vir aqui na empresa hoje? Aí meu pai falou assim: eu vou. Ele falou: não, então só vem aqui porque eu olhei aqui um carro para comprar para o senhor. Aí tá bom, meu pai foi lá, gostou do carro e tal, uma caminhonete, uma Hilux. Aí ele gostou e tal, falou assim: quarta-feira só vai vir pegar. Tá bom. Ela era uma caminhonete já usada, ano 2019. Mas estava 40 mil quilômetros rodados. Aí tá bom e tal. Aí ele foi embora para casa. Aí hoje ele foi lá buscar o carro. Quando ele chegou lá, estava a caminhonete. Aí o rapaz com a chave na mão falou: o senhor gostou dessa picape? Sim, gostei, eu já vim aqui e olhei. Pois é, essa aqui não é a sua é aquela que está ali com um laço vermelho. Meu irmão tinha comprado uma caminhonete zero e dado para ele. Amém, querido? Deus é bom, amém, querido?
Glória a Deus. Eu falei, não vai nem dormir hoje. Vai dormir dentro dela. A dupla honra já chegou. Amém, queridos? Eu quero dizer algo para você, querido. Não permita que as dificuldades embace. Não permita que as dificuldades, querido, ofusque a sua visão. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Amém, queridos? Deus estava falando para Josué: Josué, não é porque o Jordão está transbordando, não é porque vocês estão diante do Jordão, que a minha palavra não vai se cumprir. Aleluia, querido. Fala isso para o seu irmão aí, fala assim: não é porque tem dificuldade, irmão, que a promessa de Deus não vai se cumprir. Ele tem os meios dele. Você só precisa confiar totalmente nele. Amém, queridos? Segunda coisa, querido, que Deus me ensina aqui nesse texto, é que a fé, ela se desenvolve, querido, se aperfeiçoa por meio dos desafios que vão surgindo, querido, no nosso dia a dia. Josué agora, querido, o desafio agora de conduzir o povo, o desafio agora de levar o povo à terra prometida já não era mais de Moisés, agora era dele. Querido, nós precisamos entender que a nossa fé, ela vai, querido, ela vai se desenvolvendo, ela vai se aperfeiçoando por meio dos desafios que vão surgindo no dia a dia, por meio das dificuldades que vão surgindo no dia a dia. A nossa fé se aperfeiçoa por meio destes desafios, a nossa fé se aperfeiçoa por meio destas situações. Amém, queridos? Então, querido, às vezes nós temos aquele negócio, e isso é normal sim do ser humano. O desafio chega, querido, o problema às vezes bate na nossa porta, às vezes nós nos desesperamos. E a gente às vezes acha que Deus ele perdeu o controle, que Deus saiu de cena. Eu quero te dizer algo, querido: Deus não perdeu o controle, Deus não saiu de cena, Ele continua no mesmo lugar, no trono. Ele é Deus, Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Agora Ele permite estas coisas para que a sua fé, para que a minha fé seja desenvolvida através dos desafios que vão aparecendo. Amém? Como que a sua fé seria desenvolvida, querido, se tudo aquilo que você pensasse, Deus te dasse, assim, imediatamente? Você já pensou como que você seria? Nem você suportaria você. Nem você mesmo. Então Deus, Ele permite as coisas, Deus permite os desafios para que a sua fé seja aperfeiçoada, querido, por meio dos desafios, por meio das situações que vão surgindo dia a dia na sua vida. Aleluia. Amém? Então pega aí, meu irmão, isso. A gente acha que às vezes Deus esqueceu da gente, que Deus saiu de cena, que Deus perdeu o controle. Não é porque tem uma dificuldade, não é porque tem um desafio que Deus saiu de cena, que Ele perdeu o controle. Pelo contrário, Ele está no controle, Ele está te ensinando, Ele está te amadurecendo, Ele está te moldando. Amém, querido? Ele tem a forma, querido, para a sua vida, e Ele está te colocando nessa forma. Querido, Ele tem um mapa da sua vida, e é Ele quem conduz esse mapa. É Ele quem conduz o caminho, querido, o caminho que Ele tem para você. O que acontece é que às vezes nós queremos a coisa, querido, muito rápida, muito fácil, nós queremos imediatamente. Eu quero te dizer algo, querido: Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminhos. A gente às vezes quer atalho, quer um negócio rapidinho, a gente quer um negócio logo, a gente quer um atalho, mas Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminhos. Amém, querido? Fala para o irmão que está do céu: Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminho.
E o caminho para Josué era passar pelo Jordão. O caminho para você e para mim, às vezes, querido, é o Jordão. Às vezes é o deserto. Às vezes, querido, é o vale. Às vezes é uma dificuldade. Amém? Quando estão entendendo, diz aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Deus fala para ele: seja forte, seja corajoso, Josué. Ah, querido, e outra coisa que Deus nos ensina, porque Deus se volta para Josué e diz assim para ele: seja forte, seja corajoso. E ele dá uma palavra para ele dizendo: ó, e tenha o cuidado de cumprir tudo aquilo que a minha lei diz. Não desvie dela para a direita e nem para a esquerda. Se você quer ser bem sucedido, Josué, não desvie da minha lei, não desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você não desviar da minha palavra, em nenhum momento, você vai ser bem sucedido. Querido, pega isso aí. Não tenha, querido, ou melhor dizendo, tenha sempre a palavra de Deus como a primeira opção na sua vida. Amém? Que a palavra de Deus seja sempre a primeira opção na sua vida. Deus estava dizendo isso para Josué: Josué, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, Josué. Medite na minha lei de dia e de noite. A palavra de Deus, querido, ela tem que ser sempre a primeira opção para você. Ela tem que ser o primeiro recurso para a sua vida. Não faça da palavra de Deus a última opção para você, querido. Quando você olhar para a situação e dizer: já não tem mais jeito, aí você recorrer à palavra de Deus. Não, tenha ela como a primeira opção, querido, e nunca a última opção. Era isso que Deus estava falando para Josué: Josué, não desvie para a direita e nem para a esquerda. Medite neste livro, medite na minha lei de dia e de noite, não desvie dela, não saia do caminho dela, nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você assim fizer, se ela for a primeira opção sempre na tua vida, você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Amém? Deus não estava dizendo assim, Deus não estava falando: se você tiver a palavra de Deus como a minha palavra como a primeira opção, você nunca mais vai ter problema. Não era isso que Deus estava falando. Deus estava falando para ele: medita nela de dia e de noite, que ela seja a primeira opção, porque você vai ser bem sucedido por onde quer que você andares. Ser bem sucedido não significa, querido, que nós não vamos enfrentar inimigos, que nós não vamos enfrentar adversidades, porque Josué, querido, o Jordão ainda continuava diante dele. Sim ou não? Deus estava falando para ele, Deus estava dando a ele direcionamento, Deus estava trazendo para ele diretrizes, mas o Jordão ainda continuava ali. Porque quando, querido, nós nos colocamos diante das diretrizes de Deus, quando nós colocamos diante, querido, daquilo que Deus nos direciona, daquilo que Deus fala, o Jordão ele se abre. Deus faz, querido, água brotar no meio do deserto. Deus cria caminhos, querido. Deus abre portas que não existem. Não é isso que a Bíblia nos mostra lá em Romanos capítulo 4, quando Paulo estava testemunhando a respeito de Abraão.
E ele dizendo que Abraão foi aquele que creu contra a própria esperança, levando em conta o seu próprio corpo amortecido e Sara já avançado em idade. Creu sem duvidar que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Amém? Aleluia. Josué agarrou, Josué pegou aquilo que Deus estava dando a ele, o direcionamento que Deus estava dando a ele. E a Bíblia diz, querido, que o Senhor dá um direcionamento a ele, ele submete. E a Bíblia diz que quando eles colocaram o pé nas águas do Jordão, as águas do Jordão se dividiram em duas, e eles passaram, querido, a seco. Deus é Deus de caminhos. Ah, bispo, mas como que vai ter um caminho aqui diante dessa situação? Ah, bispo, como que vai acontecer algo aqui diante dessa situação? Meu irmão, Deus é Deus de caminho. A Bíblia nos mostra que o Jordão se abriu. Josué, depois disso, enfrentou as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó ruíram, caíram. A Bíblia nos mostra que Josué enfrentou os inimigos que estavam dentro da terra, porque a terra era uma promessa, mas lá tinha gigantes, lá tinham inimigos, lá tinha poceiros que estavam, querido, apropriando daquilo que não era deles, que era do povo de Deus. O inimigo muitas vezes, querido, quer roubar, ele quer, querido, se apossar daquilo que é promessa para você. Você, querido, com seu posicionamento, você não pode permitir que os poceiros roubem aquilo que é seu. Amém, querido? Josué, através do posicionamento que ele teve em Deus, o direcionamento que Deus deu a ele, Josué atravessou o Jordão, venceu as dificuldades, venceu as muralhas de Jericó e ainda venceu os poceiros que estavam na terra. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Deus tem, querido, o melhor para você. Deus tem dupla honra para você. Você crê nisso? Então fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Fala assim, querido, Deus tem o melhor para você. Fala assim para ele, tenha a palavra de Deus sempre como a primeira opção. Amém? Aleluia. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o Jordão que você está enfrentando. Eu não sei, querido, qual é as fortalezas, as muralhas que estão diante de você. Eu não sei qual é o vale, qual é o deserto que você está enfrentando. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e ore. Ore, coloque diante do Senhor. Querida, a sua fé, ela está sendo aperfeiçoada por meio dos desafios que surgem diante de você, querido, no dia a dia. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Fale com Ele em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, esteja orando, meu irmão, esteja orando.
Esteja orando em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Ora la bashiri biri canta la 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 bashiri biri canta la 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 la. Oh Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, ministra, Senhor, agora no meu irmão, minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, meu irmão, assim como o Senhor ministrou na vida de Josué, Senhor, e fortaleceu a vida de Josué. Espírito Santo de Deus, Senhor, ministra agora no coração, ministra agora na vida do meu irmão, assim como o Senhor ministrou na vida de Josué. Oh Deus, oh Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore mais uma vez comigo. Levanta a sua mão. Fala assim: Senhor Jesus, Tu és Deus de caminhos, Senhor Jesus, e eu creio que o caminho para a minha vitória, o caminho da promessa, o Senhor já preparou para minha vida. Senhor Jesus, eu recebo agora a Tua palavra, o Teu direcionamento, e eu creio que o Jordão, que as portas já estão se abrindo para minha vida. Aleluia. Você crê? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem pega isso? Quem pegou aí? Quem pegou diz aleluia. Quem pegou diz glória a Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida financeira.